Bom dia a todos. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2. Nosso tema de hoje é a relação entre fé e trabalho. Como podemos integrar fé e trabalho? E eu queria pensar isso a partir, obviamente, de Gênesis, capítulo 2. Os 3 primeiros versículos. Diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar a graça de compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer através da Tua palavra. Por isso rogamos como salmista, desvenda os nossos olhos, a fim de contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que a gente possa compreender a Tua mente, Senhor, de alguma forma explicada na nossa linguagem, no nosso contexto, através da Escritura. Que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E que a gente possa atender ao desafio, o grande desafio de viver para a Tua glória. Que a gente possa, nesse momento de reflexão, ser desafiado mais uma vez pela Tua palavra. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. Nós acabamos de ler um texto que é de uma beleza incrível. Ele nos mostra o retrato de um Deus que trabalhou e depois desfruta do seu trabalho. O desfrute não vem antes. O gozo não vem antes. O prazer não vem antes. Vem depois. Depois de um longo período de trabalho, Deus olha para tudo o que Ele fez e diz: como isso é bom. Eu não sei se a maioria de nós tem essa mesma percepção do trabalho. Eu não sei se a maioria de nós intui o trabalho como algo que nos conduz a uma sensação de prazer e alegria final. Me parece que depois da queda, não só o mundo foi transformado, e a gente na teologia chama isso de efeitos da queda. A natureza, ela sofre a modificação por meio da queda. O ser humano sofre modificações por meio da queda. Nossa inteligência sofre efeitos da queda. E o trabalho também sofre os efeitos da queda. Isso é importante, porque muitos de nós, quando lemos as Escrituras, principalmente no início, e vemos que uma das punições ao homem é que ele, do suor do seu rosto, vai trabalhar, vai conquistar e vai ser penoso o seu trabalho, então conclui que o trabalho é um castigo de Deus. A primeira coisa que eu queria, nesse primeiro momento, pensar com vocês, é exatamente quais seriam as reflexões que a gente faz sobre o trabalho e que não tem fundamento bíblico nenhum. A primeira delas é, na verdade, uma visão pagã do trabalho. E não são poucos, mas talvez muitos cristãos que, embora confessem a fé em Jesus, veem o trabalho de uma maneira extremamente pagã.
Por exemplo, se você enxergar o trabalho como uma espécie de castigo de Deus, você já está vendo o trabalho, obviamente não numa perspectiva, não numa visão cristã. O Evangelho não está sendo o fundamento que vai contornar ou dar para você a visão do trabalho, tal como o Evangelho apresenta. Não, essa visão é uma visão pagã. Talvez um dos exemplos mais emblemáticos do trabalho como castigo dos deuses é o famoso mito de Sísifo. Já ouviram falar no mito de Sísifo? Ele foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra gigantesca, maior do que ele, em que ele tinha que, logo que o dia nascia, pegar aquela pedra do sopé da montanha e rolar aquela pedra durante todo o dia, debaixo de um sol escaldante, até colocá-la no cume da montanha. Quando ele chegava no cume da montanha, o dia já se findava, já se adentrava a noite e a pedra rolava até o sopé da montanha. E aí ele descia a montanha madrugada adentro. E aí quando raiava o dia, estava lá ele no sopé da montanha novamente, pegando a sua pedra, rolando a sua pedra, debaixo de um sol escaldante, até o cume da montanha. E quando chegava ao cume da montanha, a noite adentrava, então a pedra rolava até o fundo, até o sopé da montanha, e ele descia a noite adentro a montanha, para no dia seguinte ele pegar a pedra novamente, maior do que ele, debaixo de um sol escaldante, subir aquela montanha, até o cume dela, colocar a pedra, findasse então o dia, adentrasse a noite, a pedra rolar até o sopé da montanha, ele noite adentro, acontece o dia novamente, ele pega a pedra de novo, pode novamente rolar aquela pedra com todo o prazer e alegria do mundo, debaixo de um sol escaldante, até chegar no topo da montanha, para no meio do seu afazer encontrar a noite e a pedra rolando novamente para o sopé da montanha, e ele noite adentro. Talvez alguns aqui pensem um trabalho exatamente assim. Eu chego de manhã, bateu meu horário, eu vou embora. No dia seguinte, eu pego a minha pedra de novo. Faço o meu trabalho, é mecânico. Ele funciona. Termino meu expediente, volto para casa. No dia seguinte, o sol nasce e eu volto novamente. Carrego a minha pedra. O problema é que o mito de Sísifo não fala simplesmente de uma rotina. Não é a rotina que você tem que se preocupar quando você vê o mito de Sísifo. Não é a rotina em si que faz a sua visão do trabalho ser pagã. O que faz da nossa visão do trabalho ser pagã é exatamente a gente perceber que não serve absolutamente para nada o que a gente está fazendo. Para que rolar uma pedra do sopé da montanha, sabendo que quando ela chegar no cume, ela não para lá, ela rola novamente até o sopé da montanha? Para que você trabalhar tanto? Se a última camisa que você vai vestir não tem bolso, como diziam os antigos. Ou os modernos também, né? Para que trabalhar tanto? Para que desenvolver demandar tanta energia para um trabalho que você não reconhece absolutamente nenhum sentido? Não, o trabalho é uma praga, é um castigo de Deus. Esse chefe é coisa mandada. Esse chefe, Deus está usando para tratar com o meu caráter. Deus está agora me perseguindo. E está usando o ímpio agora para fazer isso. E o trabalho se torna, desculpe a palavra aí não muito evangélica, infernal. Então o trabalho se torna uma espécie de castigo. Essa primeira visão do trabalho, que é uma visão extremamente do trabalho como uma obrigação, como algo que eu tenho que fazer, e é como se fosse uma espécie de punição, porque não envolve nenhum prazer. Esse sétimo dia, em que eu posso olhar depois de tudo o que eu fiz e me sentir prazer, nunca chega. Esse tipo de visão é uma visão extremamente pagã do trabalho, mas não existe apenas essa visão não evangélica, ou não segundo o evangelho,
do trabalho. Existe uma segunda visão, que é aquela visão secularista do trabalho. Quem já ouviu falar nessa expressão? Secular. Seu trabalho é secular. Não é? O que é isso? O que é um trabalho secular? É um trabalho diferente da igreja, do que você faz na igreja. Então é um trabalho que você faz naquilo que a gente chama de mundo. Então o trabalho secular é o trabalho mundano. Não tem nada a ver com Deus. É resultado de uma reflexão desastrosa que a gente fez do Evangelho. O secularismo é uma reação a algo que não é legítimo. Então preste atenção no que eu vou te mostrar aqui. Ó. Existe uma coisa que se chama Evangelho. Está aqui. E aqui do lado existe uma outra coisa que se chama Evangelho genérico. É o genérico. Não é o que é o Evangelho. É o que se parece com o Evangelho, o que se toma por Evangelho, mas não é o Evangelho. Se eu disser para você que o secularismo não é uma reação ao Evangelho, é uma reação a uma aberração que a gente inventou. E essa aberração se chama dualismo. O que é um dualismo, Jonas? O que é isso? Eu não sei o que é um dualismo. O que é um dualismo? Um dualismo, ele é uma visão de mundo. Veja, é preciso que a gente faça uma distinção muito precisa agora, para a gente não confundir dualismos com dualidade. Dualidade são as coisas que a gente vê na realidade. Luz e trevas, dia, noite, bem e mal. Isso são dualidades. O dualismo é diferente. O dualismo é uma visão de mundo que faz com que você passe uma risca no mundo e separe o mundo em dois grandes reinos. Um é o reino de Deus e o outro é o reino de Satanás. E o trabalho está onde? No reino de Satanás. O reino de Satanás é o reino secular. É ali que ele domina. Ele domina o universo secular, mas na igreja é o ambiente sacrossanto. Aqui todo mundo é bonitinho, aqui ninguém persegue ninguém, aqui ninguém fala mal de ninguém. Aqui é uma maravilha, aqui é o céu. Lá é o inferno. Aqui é um só Senhor, Jesus de Nazaré. Aqui o Senhor é o diabo, é Satanás. Então trabalhar no mundo secular, em última instância, é trabalhar para Satanás. Está entendendo o que o dualismo provoca? Provoca uma culpa. O sujeito não consegue ter alegria no trabalho. E aí ele fica louco para encontrar alguma oportunidade para trabalhar na igreja. Porque ele não consegue sentir prazer no trabalho dele. Então eu preciso fazer alguma coisa na igreja para não me sentir culpado pelo fato de não estar fazendo nada para o Senhor. Então, o que ele está fazendo no mundo secular, ele não considera como sendo algo para o Senhor. Ele considera como sendo algo que ele está oferecendo para um outro Senhor. O secularismo, ele é uma reação a esse dualismo. Por quê? O dualismo fez a gente se comportar da seguinte maneira. Nós, evangélicos, nós cristãos, pensamos assim, assim, assado. E aqui dentro a gente manda. Lá fora vocês podem fazer o que vocês quiserem. Porque o reino é de Satã mesmo, então vocês fazem o que vocês quiserem à vontade. Quem está do lado de cá sabe o que fez? Ah, é? Então aqui vocês não apitam mais absolutamente nada. Vocês resolvam suas questões religiosas na esfera privada. Porque foi isso que vocês fizeram. Vocês separaram as coisas. Então, vocês resolvam as questões de vocês na esfera privada. Mas o que for público, não enfie mais religião. Não coloque mais Deus aqui na questão. Não se fale mais sobre Deus aqui, porque aqui o reino é de outro Senhor. Então a gente admitiu uma crença herética, porque isso é heresia. A crença de que Jesus só é Senhor neste mundo. De que Ele não é Senhor no seu trabalho. De que Ele não é Senhor em todas as esferas da existência humana. É um pecado acreditar que Jesus é só Senhor da igreja. A gente precisa ler novamente Colossenses. Lá no seminário eu faço uma coisa, quando eu vou dar o comentário de Colossenses, eu me aproveito dessa possibilidade que me dão de dar aula sobre Colossenses, sobre a Bíblia, né, Sayão? Aí sabe o que eu faço? Eu pego assim, então,
Próxima semana eu não quero outra coisa, eu não quero outra atividade, eu quero que vocês leiam 50 vezes Colossenses. Semana que vem vocês têm que me entregar essas 50 leituras. Não tem choro nem vela. Não entregou, você já vai ter que trabalhar muito para poder passar nessa matéria. Então você tem uma semana para ler 50 vezes Colossenses. E o pior de tudo é que eles não podem, ou melhor, né? Eles não podem dizer, ai professor, tem que ler a Bíblia. Está no seminário. Está no seminário, tem que amar ler a Bíblia. Então diz, ai que delícia, eu vou ler a Bíblia 50 vezes. Então meu exercício para você é leia Colossenses 1 e 2, 50 vezes essa semana, para nunca mais você acreditar que Jesus é só Senhor da igreja, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor de todas as coisas. Não há um centímetro quadrado da existência humana que Ele não seja Senhor. Ele é Senhor no seu trabalho, Ele é Senhor na empresa onde você trabalha, Ele é Senhor no mundo onde você vive, onde quer que você respire, onde quer que você ande, Ele é Senhor. Não há espaço em que Ele não seja Senhor. Ele é Senhor na frente, Ele é Senhor atrás, Ele é Senhor na direita, Ele é Senhor na esquerda, Ele é Senhor em cima, Ele é Senhor embaixo. Não há espaço em que Ele não seja Senhor. Isso é radical. E o pior de tudo, meus irmãos, é que nós temos que lidar com uma reação que se chama secularismo, que nega a voz do cristão na esfera pública, porque em primeiro lugar é reação não daquilo que a gente pregou, que é o evangelho, mas daquilo que a gente deturpou, que é o dualismo. Nosso pecado é muito grande, porque o secularismo é fruto de uma aberração que a gente criou. O secularismo é a reação daqueles que olham para o evangelho por aquilo que não é o evangelho e nos criticam por aquilo que não é o evangelho. Mas eu vou parar por aqui, porque senão a cólera vai aumentar. Então vamos para a terceira visão sobre aquilo que seria o trabalho, que é a visão idolátrica. Então, o trabalho não pode ser um castigo de Deus, o trabalho não pode ser algo independente da graça e do olhar de Deus, como se fosse algo que não agrada a Deus, que fosse fora da esfera de Deus. E em terceiro lugar, existe uma outra visão que talvez seja a que mais destrua as famílias, que é a visão idolátrica do trabalho. É a fé de que o trabalho vai salvar você da enfermidade quando você tiver, da dor quando você estiver passando por dor, da solidão quando você estiver passando por solidão. O dinheiro vai deixar a tua casa sempre cheia de amigos, o dinheiro vai deixar a sua casa sempre com assistência médica em dia, vai te deixar todo o conforto que você precisa, e então você é capaz de fazer as coisas mais loucas, até mesmo o que você odeia fazer, você vai fazer. Porque os deuses, eles sempre pedem sacrifícios. E o Deus que se chama dinheiro, quando ele é idolatrado por nós, ele oferece o sacrifício do nosso tempo, o sacrifício das nossas motivações e, sobretudo, o sacrifício da nossa identidade. A gente é capaz de abrir mão de nossa identidade, de nossos desejos, de nosso prazer, de nossa alegria, para que a gente possa ter a segurança ou a pretensa segurança que o dinheiro nos oferece. Então não são poucos, mas muitos os que lidam com o trabalho de uma forma idolátrica. Eles olham o trabalho como a salvação de suas vidas. Não é mais a graça de Deus que ele depende do trabalho. Se ele não tiver trabalho, a vida dele acaba, o relacionamento dele com as pessoas acaba, a relação dele com a família acaba, a relação dele conjugal acaba, a relação dele com o filho ou dela com a filha acaba. Tudo depende, tudo gira em torno do trabalho. O trabalho garante a felicidade. Se não tiver trabalho, então não se tem mais felicidade. Essa é uma visão bastante idolátrica e também pagã daquilo que é trabalho. Nenhuma dessas três visões combinam com a visão evangélica ou a visão que o evangelho transmite do trabalho. E talvez você esteja perguntando, Jonas, então qual é a visão que o evangelho tem do trabalho? Eu queria pontuar com vocês 4 maneiras pelas quais o evangelho transforma a nossa visão do trabalho.
para que a gente não veja mais o trabalho como castigo, para que a gente não veja o trabalho como ídolo, para que a gente não veja o trabalho como uma obra que não agrada a Deus ou que não diz respeito a nada do senhorio de Cristo Jesus. E a primeira delas, a primeira coisa que o Evangelho transforma é a nossa motivação com relação ao trabalho. Você já parou para perceber que a identidade de Deus, ela é construída pelo seu trabalho? Nós o chamamos de Criador, pelo seu trabalho, pelo que Ele fez. Não dá para você separar o trabalho da sua identidade, porque o trabalho, ele tem a ver, ou pelo menos deveria ter, alguma relação com uma motivação muito mais poderosa do que o dinheiro. Ele deve envolver a tua, a minha, a nossa identidade. Quem nós realmente somos. É incrível como pessoas podem sacrificar seus dons e talentos para que elas possam ter determinados contextos ou estar em determinados contextos em que elas possam se sentir seguras. A gente sofre do mal que atormenta as grandes cidades, que é exatamente a insegurança. Então a gente não só constrói muros, ou a gente não só blinda os nossos carros, a gente blinda nosso coração, a gente blinda a nossa vida, a gente blinda nossos sonhos, a gente blinda nossos dons. A gente não consegue deixar fluir os nossos dons e talentos, porque a gente sempre de alguma forma vai pensar, bom, mas isso aí vai dar dinheiro. É incrível como muitos de nós somos tentados a avaliar todos os dons e talentos e o exercício que a gente faz com maior habilidade, como a gente é capaz de separar isso da nossa identidade. É como se fossem duas coisas diferentes. É como se o trabalho fosse uma coisa e a sua identidade fosse outra. É muito interessante, principalmente quando a gente olha as civilizações antigas, etc., e a gente vai ver o nome das pessoas associado à sua profissão. O nome da pessoa associada à sua profissão, ou associada ao seu trabalho. Não dá para a gente negar que boa parte do que a gente faz representa o que nós somos. Portanto, descobrir o que é o trabalho não é descobrir uma praga que Deus lançou sobre sua vida. É descobrir aquilo para o qual você nasceu e vive e está aqui. Não dá para você estabelecer na sua vida, no seu trabalho, uma meta tão aberta que você, quando atingir, dobre ela. É preciso de uma meta real para a sua vida. Você precisa, de fato, de uma meta. Isso significa que você precisa de um sentido para viver. Se o teu trabalho não passa de uma pedra gigante, que você rola até o cume da montanha, e ela rola novamente até o sopé da montanha, no final do dia você se pergunta, por que eu me estressei tanto? Por que eu trabalhei tanto? Onde eu quero chegar com isso? E você não consegue dar uma resposta para isso. Você será uma pessoa eternamente infeliz, enquanto você não encontrar a real meta da sua vida. Não adianta deixar essa meta aberta na sua vida, esperando que depois você dobre ela, porque ela sequer vai conseguir encontrar um dia na sua vida. É preciso ter clareza com relação ao fim último da sua existência. O porquê você está aqui nesse mundo, por que você vive nessa cidade, por que você trabalha no lugar onde você trabalha. Deus não te permitiu trabalhar onde você trabalha à toa. Melhor do que isso, Deus não te deu dons e talentos que você faz como ninguém faz, à toa. Existe uma finalidade. E este é o segundo ponto. O Evangelho não só trabalha com a nossa motivação para o trabalho, mas o Evangelho também transforma o nosso conceito de trabalho. Não trabalhamos apenas e tão somente para que a gente possa ter a renda que a gente precisa para suportar nossos desejos e nossa família e termos os nossos bens. O Evangelho nos ensina a olhar para o trabalho como uma maneira de adorar, como uma maneira de cultuar a Deus,
uma maneira de glorificar a Deus. Você já parou para imaginar que você pode glorificar a Deus com o trabalho de suas mãos? Eu fico imaginando o quanto a gente precisa trabalhar essa nossa maneira de lidar com a obra de Deus. Eu acho que a gente reduziu o serviço a Deus em cantar e pregar. Então, se o sujeito não canta, o sujeito não prega, ele não consegue encontrar mais absolutamente nada para servir a Deus. Então, se o cara é desafinado, não toca nenhum instrumento e é tímido, cara, a igreja vai, olha, você quer ter uma vigília de oração para você. O que mais eu posso fazer? Olha, está difícil encontrar um lugar para você aqui, porque a gente só consegue pensar na igreja dentro dessa estrutura, cantar, pregar, tocar um instrumento, a gente não consegue pensar outra maneira de servir a Deus. E aí você pergunta, o que você fez na vida, filhinho? Ah, eu estudei zootecnia. Bom, além da Arca de Noé, o que você pode servir na igreja? Se a gente não parar para pensar que a gente tem dons e talentos e que um conhecimento maravilhoso que Deus te permitiu usar, não for usado para a glória de Deus, será usado para glorificar um Deus falso. E meus queridos, eu acredito que nesse aspecto nós enfrentamos uma dificuldade tremenda. Por quê? Esse é o nosso segundo pecado dessa noite. Não só pecamos porque criamos, ainda que seja inconscientemente, essa coisa que se chama secularismo, que volta contra nós, nos calando e nos impedindo de acessar a esfera pública com a liberdade que qualquer outra visão de mundo poderia acessar. Existe um segundo pecado. E esse pecado, ele diz respeito à maneira como nós lidamos com o trabalho na esfera pública. Então, a gente vê de maneira desastrosa pastores que já têm problema na teologia, vão para a política, é pior ainda. Eles precisavam estudar mais a Bíblia. Então, eles não só não se contentam em não saber a Bíblia, como eles também vão falar do que não sabem. E tratar de assuntos com uma impropriedade absurda. Então não vai ser difícil você encontrar talvez um político cristão, que um pastor, que se você pensa, mas você conhece Montesquieu, ele achar que é um pintor francês? E se você falar da teoria dos três poderes, ele achar que é uma questão da Trindade, está vendo alguma questão teológica. Tamanha é a ignorância em termos de estudo, em termos de preparo. Isso não é absolutamente louvável. Mas pastor, eles estão fazendo algo importantíssimo, e eu vou concordar com você, boa parte do que eles defendem é o que nós defendemos, mas isso não significa que a defesa que esteja sendo feita da forma mais excelente possível. Ela às vezes é extremamente desastrosa. E isso acontece porque exatamente não conseguimos exercer aquela habilidade de investir em jovens e na nossa próxima geração. Se você vai, por exemplo, conversar com a Margareta e quer entrar na AME para ser um missionário na Indonésia, a primeira pergunta que ela vai fazer para você é a seguinte: você não veio para cá porque você acha que você não deu certo, não passou na faculdade, você quer ser missionário? Não, senhor, porque se você quiser vir para cá, não adianta, você vai ter que fazer faculdade de teologia, vai ter que ter uma outra faculdade, porque você não vai lá para a Indonésia, depois de 20, 30 anos de trabalho que a gente fez lá, para você estragar tudo que foi feito com uma palavra sua inapropriada. Então você vai para lá em primeiro lugar para servir, ou como médico, ou como dentista, ou como advogado. Se você não tem nenhuma faculdade, você vai fazer uma faculdade aqui antes de ir, vai estudar teologia e olha, tem que estudar língua. E não só língua, você tem que aprender a comer direito, comer o que eles comem. E a comida é uma coisa sagrada. Não é? Eu me lembro de uma vez que eu fui para o treinamento dos missionários, e eles fizeram uma brincadeira comigo no dia, e falaram, vamos almoçar com a gente, pastor. Gente, era cabeça de galinha, não é? Cozida, sem nenhum tempero. E os caras têm que comer aquilo e tem que sorrir. Então o treinamento é pesado. Sabe quanto tempo leva para preparar um cara desse, para mandar para a Indonésia? Leva uns 8, 10 anos. Você conhece alguma igreja que tem investido 8 a 10 anos num jovem para que ele seja um grande economista
na cidade de São Paulo e que está no Brasil, para que ele seja um político que não defenda os interesses da igreja para simplesmente abrir uma praça para a igreja pregar o evangelho, mas lutar pela justiça e pela igualdade social de todo o Brasil. Esse é o nosso pecado, irmãos. Nosso pecado é que a gente não investe em missionários na nossa própria cultura. Porque a gente acha que uma pessoa que estuda física, uma pessoa que estuda matemática, uma pessoa que estuda engenharia, uma pessoa que estuda direito, uma pessoa que estuda medicina, ela não está servindo a Deus. Ela não está servindo ao Senhor. E a coisa mais contraditória é a gente exigir que a igreja faça culto de jovens aos sábados, porque a gente está com medo de perder os nossos filhos para as baladas da universidade. Porque, em primeiro lugar, a gente falhou exatamente em ensinar os nossos filhos no caminho de Jesus e da palavra, pensando e levando a sério as perguntas que eles fazem sobre ciência, sobre arte, sobre cultura. E agora a gente acha que a igreja vai resolver o problema da nossa falta de responsabilidade em criar os nossos filhos na visão de mundo cristã. Não vai. Não é um culto no sábado à noite que vai resolver o problema da nossa juventude. Já não é mais isso que vai resolver esse problema. E o que é mais interessante, a pessoa que pede para que tenha um culto no sábado à noite para os jovens, é aquela que paga a universidade para o filho, ou então paga para que ele estude na melhor universidade, porque quer que ele seja o maior jurista da cidade de São Paulo. É claro que ele não vai ser jurista dentro da igreja. Está preparando ele para ser jurista na cidade, mas ao mesmo tempo não consegue perceber que é lá que ele vai ser cristão, é lá que ele vai servir a Deus, é lá que ele vai poder ser um obreiro de Deus. Uma terceira coisa que o evangelho provoca, uma transformação na ética. Se o evangelho não é o dualismo, não existe mais um mundo dos cristãos, tudo bonitinho, tudo ordeiro, fake, e do outro lado, o mundo todo desordenado, onde vale tudo. Então aqui na igreja, eu sou um teísta cristão, creio em Deus, uma maravilha. Na segunda-feira eu sou um ateísta, em alguns casos até agnóstico. Principalmente quando vem a conta e o imposto de renda para pagar. Então a nossa ética muda, modifica, porque são dois reinos. Um é o reino de Satã. Então no reino de Satã vale tudo. O evangelho faz com que a gente não leia mais o mundo como dividido em dois reinos. Faz a gente enxergar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E eu creio que se a igreja de Cristo Jesus começar a ler o trabalho com a ética do reino, a primeira coisa que o evangelho vai provocar no nosso país é uma moralização da política, da sociedade, do comportamento cultural. Toda a ética cristã, meus irmãos, ela não diz respeito meramente ao que a gente faz dentro das quatro paredes de um templo. Ela tem que reverberar no mundo à nossa volta. Não tem como a gente olhar o cenário do nosso país hoje e sorrir. Não tem como a gente olhar os loopings de corrupção que a gente vê nas organizações, nas estatais, em situações as mais descabrosas, inimagináveis, e a gente não se perguntar como pode acontecer tudo isso num lugar onde tem tanto evangélico. Como pode haver tanta injustiça num lugar onde a igreja de Cristo Jesus está presente? Alguma coisa tem que estar errada. Porque onde a igreja de Cristo Jesus planta as suas raízes, ela transforma a esfera da sociedade, ela modifica ao seu redor, ela modifica o seu entorno. O quarto e último ponto que o evangelho provoca é uma modificação na nossa visão de mundo, que faz com que a gente trabalhe com criatividade, que faz com que a gente perceba as estruturas de pecaminosidade, as estruturas de destruição, que faz a gente olhar que o nosso desejo de simplesmente consumir, destruir, ele é próprio da queda, faz a gente pensar toda a nossa relação com o universo à nossa volta com responsabilidade,
com cuidado, como mordomos de Deus, como gente que sabe administrar bem as coisas de Deus, que sabe administrar o universo, o seu entorno. A visão cristã de mundo dá para a gente criatividade para o nosso trabalho. Ela não inibe a nossa criação, ela não inibe o nosso empreendedorismo. Pelo contrário, ela potencializa. Como você, que foi feito à imagem de Deus, não pode ser por natureza um empreendedor depois de ver Deus criar o mundo do jeito que Ele criou e dizer que era bom e agradável o que Ele estava vendo? O empreendedorismo está presente em nossa Imago Dei, está presente como um reflexo de Deus em nossa vida. Temos todas as razões do mundo para sermos criativos. Quando alguém diz para você, você é religioso, então você tem um nível de criatividade limitado, é o contrário. É pelo fato de você crer em Deus, que você tem uma amplitude de criação absurda ao seu dispor. A gente precisa acreditar que a visão cristã de mundo, ela nos oferece saídas muito mais inteligentes para o universo que a gente vive do que a gente possa imaginar. Jonas, eu achei tudo isso muito interessante. Como a igreja pode me ajudar? Eu acho que a igreja nos ajuda de 3 maneiras. A primeira delas é exatamente com orientação, pregação, exposição bíblica que considere os pilares de uma visão cristã de mundo, que faça a gente entender como enxergar o mundo pelas lentes das Escrituras, como enxergar o mundo através da palavra de Deus, como processar a nossa visão das coisas através da teologia bíblica, como a gente olhar o mundo, olhar as pessoas, como as pessoas agem através do texto sagrado. Já parou para pensar como você pode trabalhar com a motivação dos seus funcionários, se você levar em consideração tudo que a Bíblia fala sobre o gênero humano? Você já parou para imaginar como você vai lidar com o seu chefe, lendo as Escrituras e lendo ele através delas? Como seria a gente ler todo o nosso entorno, toda a ciência que a gente pode ter através das Escrituras? Uma segunda coisa que a igreja pode ajudar, e que sem dúvida tem sido feito, a formação espiritual ou mentoria. Eu acredito que existem 4 coisas que são fundamentais. E quem diz isso é um estudioso do Antigo Testamento que eu gosto muito, chama-se Bruce Waltke. Ele diz o seguinte: são 4 elementos fundamentais para a formação espiritual de uma pessoa. Em primeiro lugar, oração. E oração é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Primeira coisa que tem que ser realista. Oração é uma coisa difícil. Eu me lembro de uma vez aqui, o Saião, não lembro quando foi, ele fez uma brincadeira do tipo assim: nunca vi alguém no meio de um ônibus assim, desesperado, querendo orar, e diz assim: eu tenho que orar, eu vou orar aqui mesmo. Ninguém fica ansioso para querer orar, ninguém fica desesperado e não aguenta e vai orar. A gente luta para orar. A gente precisa lutar contra o tempo, a gente sempre encontra alguma coisa que parece ser mais importante. Então a oração trabalha a nossa paciência, trabalha a nossa dependência de Deus, trabalha, reorienta o nosso olhar, reorienta a nossa maneira de ver o mundo. Então, oração é o primeiro ponto que ajuda a gente na formação espiritual. A segunda, a leitura da palavra. Não é? Ler a palavra de Deus é uma coisa que transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de ver o mundo. A terceira coisa que o Bruce Waltke vai dizer, que transforma a nossa vida e que é fundamental para a formação espiritual de alguém, é a mentoria. O reino de Deus ensina que o reino é repleto de discípulos. Então só tem discípulo aqui. Você é discípulo de alguém e você discipula alguém. A coisa sempre funciona assim. Você, ora, vai ajudar pessoas, ora, você vai ser ajudado por outros. E a gente precisa reconhecer os maduros, a gente precisa reconhecer os experientes, a gente precisa reconhecer aquelas pessoas que já têm uma vivência e que podem nos ajudar, que podem nos orientar em momentos difíceis, em situações complicadas, em situações de tensão. O quarto e último pilar da formação espiritual que o Waltke fala é a amizade cristã. Como é importante a gente desenvolver amigos cristãos
partilhem da mesma fé, porque eles vão entender as suas dores, talvez não tenham soluções para os seus problemas, mas como é bom, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente olhar para o lado e ver que tem gente com a gente, e a gente está lidando com pessoas que estão próximas, e a gente, não é, obviamente, venceu aquela crendice de que não é possível ter 1 milhão de amigos. Só na canção de Roberto Carlos ou no Facebook, na vida real, a gente tem poucos amigos, a gente tem alguns amigos, e estes amigos a gente tem que cultivar, porque eles vão nos ajudar, e nós vamos ajudá-los em momentos difíceis. Então isso é a formação espiritual que sempre uma igreja tem que ter em sua mente. E a terceira e última é o treinamento teológico, que não é outra coisa senão a presença na igreja de professores versados em Bíblia, em teologia e na história da igreja. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece os conceitos teológicos e a gente conhece a história da igreja, a gente é munido de uma série de informações incríveis que vão nos ajudar a usar a nossa criatividade no trabalho, que vão ampliar a nossa criatividade no trabalho, que vão dar para a gente inúmeras ideias interessantíssimas. No mínimo, vai nos ajudar a pelo menos não cometer o erro que talvez muitos cometeram no passado. Minha intenção é que com essa meditação você possa sair daqui com uma vontade de trabalhar e de fazer com que o trabalho de suas mãos glorifique a Jesus. De fazer com que o seu trabalho seja algo que diga a respeito sobre você, quem você é, mas que também você saia daqui desafiado a romper com toda e qualquer situação em que o trabalho seja um castigo, ou que o trabalho seja um contexto em que você não consegue ver a soberania de Deus, ou que o trabalho seja uma espécie de ídolo, de centro do qual você não consegue absolutamente pensar em outra coisa. E eu gostaria de orar com você nessa manhã, para que Deus te ajude no seu dia a dia, para que amanhã, ao acordar, não esteja ao seu lado uma pedra maior do que você, e você encare o seu trabalho como uma pedra que não tem o menor sentido e que você rola até o cume da montanha, na certeza de que não vai servir para nada, porque ela vai rolar novamente para o sopé da montanha. Minha oração é para que amanhã você não encontre uma pedra gigante, mas você encontre uma razão para você trabalhar, que no final do dia você possa dizer: olha aqui, Senhor, as obras das minhas mãos. Que coisa linda que eu fiz. Que coisa maravilhosa que eu pude fazer. E isso foi para o Senhor. Foi para glorificar o teu nome.